Olá! Mais uma vez eu venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra, movida pelo Espírito Santo, há de lhe proporcionar uma grande visão acerca do reino. Eu quero ler o livro de Jonas, capítulo 3, verso 5, que assim diz: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas é um livro que nos traz a narrativa da misericórdia, da compaixão de Deus, de todo o agir de Deus por um povo, pela vida de Jonas e também pela vida dos marinheiros. Nós pensamos muito na misericórdia do Senhor para com Jonas, mas e os que estavam no barco que saía de Jope com Jonas? E eu quero pensar que Deus tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus tem o controle. Quando Deus chama Jonas para uma missão, para uma tarefa, Deus sabe o que está fazendo. Apesar desse período longo que estamos vivendo da pandemia, eu quero que você saiba com toda a convicção, Deus está no controle de todas as coisas. Por vezes não conseguimos entender o porquê está acontecendo, mas o nosso Deus sabe porque Ele tem o propósito para todas as coisas. Jonas foi chamado por Deus para uma tarefa e Jonas tenta fugir. O salmista vai dizer: se eu subo, tu aí estás. Se eu desço, tu aí estás. Como poderei fugir da tua presença? Isso fica claro que nós não podemos fugir à tarefa que é dada a nós. Não podemos fugir de Deus em tempo algum, já que recebemos dele uma tarefa. Qual a tarefa que Deus tem te dado no seio familiar? Qual a tarefa que Deus tem te dado no corpo de Cristo, na igreja, no ministério? E que por muitas vezes nós tentamos distanciar para não fazer. O nosso Deus tem o controle da sua vida e não adianta você tentar fugir. Vejamos o que Deus faz na história de Jonas. Primeiro, Deus envia uma forte tempestade. Isso você pode ver na palavra do Senhor, no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 4. E hoje nós estamos com a chuva, o que percebe que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da natureza. E naquele dia, quando Jonas tenta fugir naquele navio, Deus coloca uma tempestade. Por algumas vezes nós achamos que a tempestade é um desastre na nossa vida. Mas você sabia que na vida de Jonas, a tempestade foi algo que trouxe benefício? Talvez você e eu venhamos a reclamar das tempestades da vida, das dificuldades da vida, mas quantas vezes nós paramos para perceber as lições que Deus está trazendo para nós neste tempo de tempestade? Mas ao mesmo tempo, essa tempestade que assola Jonas, que assola os marinheiros, é acalmada. A mão do Senhor cuida da tempestade e a tempestade cessa. Eu quero declarar para você que a tempestade que estamos vivendo vai passar, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós percebemos que a tempestade passa e Jonas foi lançado ao mar para que essa tempestade fosse vivida pelos marinheiros e por todos os tripulantes. Por algumas vezes precisamos jogar fora coisas que provocam a tempestade na nossa vida. Deus envia proteção. Repare que em meio à tempestade, a tempestade cessa, Jonas foi lançado ao mar e o que acontece?
Deus envia um grande peixe que engole Jonas, e Jonas é protegido. Eu quero dizer para você que Deus vai sempre te proteger. Deus tem sempre um mecanismo, porque Ele sabe o que pode fazer para te proteger. Em meio à tempestade, o Senhor envia proteção do alto. Eu quero lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas. Da onde surge esse grande peixe que vai pegar apenas Jonas? É Deus no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. Repare que o objetivo de Deus é que Jonas fosse a Nínive. E para onde o grande peixe leva Jonas? Diretamente para Nínive. Repare que Deus tem o controle de todas as coisas para que o propósito dele seja cumprido. O grande peixe leva Jonas. A gente até brinca com isso, porque Jonas pagou uma passagem para fugir e Deus o trouxe de graça até Nínive. Por algumas vezes, nós pagamos o preço para fugir de Deus, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele prega a cidade de Nínive. E Nínive, em 3 dias, houve o poder maravilhoso de Deus. Vemos com isso que Deus está preocupado com a humanidade. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de dias difíceis com a pandemia, Deus quer falar ao Brasil, Deus quer falar ao povo, Deus deseja que todos sejam salvos. Deus tem o controle de todas as coisas, por isso não podemos resistir aos propósitos de Deus. O nosso papel é obedecer à voz do Senhor. É obedecer. Lembre-se que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos hoje desejar que o sol volte a brilhar por nossa própria conta, porque é Ele, o Criador, que tem o controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da sua vida. Não tente fugir, porque o Senhor é poderoso. O problema é que às vezes pagamos o preço e afundamos por não obedecer, não ouvir a maravilhosa voz do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque tu tens o controle de todas as coisas. A ti a honra, a glória e o louvor. Obrigado por ser a nossa voz em todo o tempo. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Se você puder, se inscreva no nosso canal e ainda compartilhe esta reflexão.